Perfeito. E só porque você tocou bastante no ponto do Trump e tudo mais, acho que assim, a gente veio de um começo de ano bem inusual, né? Acho que foi, salvo engano, foi o pior começo de ano para as bolsas de Nova York em acho que 50 anos, assim. E a gente teve muita volatilidade, então assim, cada vez que o Trump falava, você tinha o S&P indo muito para cima, muito para baixo, então assim, tudo como você bem falou, né? Incerteza geralmente preocupa o mercado. Como é que vocês viram esse cenário e como é que foi fazer gestão de recursos nesse cenário, assim? Quanto é difícil tomar decisões sabendo que, assim, todo dia o noticiário muda e eu, assim, eu que sou jornalista, eu falo com o executivo o tempo todo, geralmente sempre tem um disclaimer antes de falar da resposta. Eu falo: "Poxa, tô falando isso aqui, mas semana que vem pode ficar velho", assim, porque a gente não sabe o que o Trump vai falar hoje no fim da tarde e tudo mais. Como é que é tomar decisões nesse começo de 2025 que é totalmente fora da curva? Foi interessante. A BlackRock faz um evento todo ano em Miami, com os 140 maiores clientes da América Latina. Então a gente levou uns 20 clientes do Brasil, tinha cliente do México, todos os lugares. Então são investidores profissionais, né, com nível de sofisticação maior, com uma base de ativos sob gestão relevante. E a gente fica 2 dias trancados no hotel, são os temas bem interessantes, então é um evento bem sofisticado em relação ao conteúdo, então tem uma presença muito grande, né, de clientes nossos grandes, são os CIOs de bancos, de gestores. Eh, Tudo que aconteceu foi tão fora do normal, que ninguém fez nada. O dia que saiu de -5 para +7 o S&P por causa do boato de que tinha alguma coisa, você via todo mundo na plenária, efetivamente parado. Porque você esperaria o quê? Não, o mundo tá pegando fogo, vai todo mundo sair correndo para fazer alguma coisa. Mas é um nível de volatilidade e de mudança e de falta de cenário de informação tão grande, que para um investidor profissional, a melhor coisa que ele pode fazer é nada e tentar ler melhor, o movimento e ver o que melhor pode ser feito, né. Então, o que a gente tem feito muito é tentar estar cada dia mais próximo dos clientes, entender as preocupações, as demandas, para ver como que a gente ajuda a absorver potenciais impactos de curto prazo. Como eu disse antes, tentar acertar o time, o tempo de mercado de entrar e sair é a pior coisa que você pode fazer. Então, se você está confortável com a tese, com o que você está olhando para frente, deixa o solavanco vir, chegar e vai. O ponto que mais preocupa agora é o ambiente de incerteza que se existe hoje em relação aos Estados Unidos e de crescimento econômico, né, agora que você vai tendo, não, nem só no médio e longo prazo, no curto prazo, porque dependendo de como que essa discussão toda evoluir, você tem um impacto econômico relevante, né, que tem que ser gerenciado, né, que era um cenário totalmente diferente do que a gente tinha. A gente tinha um cenário de expansão econômica. Quando a gente olha, o que o Trump, e o que era falado, o janeiro, né, antes dos mágicos 100 dias ali, e o que está acontecendo, era um cenário totalmente diferente. Uma das preocupações, por exemplo, que eu tinha olhando para o Brasil era o quê? Bom, os Estados Unidos, com uma série de políticas expansionistas, de série de incentivos para as empresas, de burocratização, tudo aquilo que ele está falando de crescimento, 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 ele vai começar a sugar a liquidez do mundo todo. Porque o nível de crescimento econômico que as empresas lá vão ter vai ser muito grande, então muito difícil você competir com a pujança econômica americana. Então, nesse cenário, em bases relativas, o Brasil, na minha opinião, ia enfrentar um aspirador de pó de dinheiro muito poderoso. Agora, por isso que eu disse que, de novo, que nas bases relativas o Brasil tem um potencial, porque o quê? No ambiente que você cria uma incerteza econômica nos Estados Unidos, você cria, uma falta de cenário para onde as coisas vão, começam a aparecer, outras oportunidades. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, em como que a gente desenvolve os cenários, como que a gente tem soluções de investimento que ajudam nossos clientes a navegar e enfrentar, esse tipo de situação. Então tem produtos, por exemplo, que a gente possui, que, por exemplo, o cliente quer investir na bolsa americana, no S&P, mas ele não quer, ter um risco de uma queda muito grande. A gente tem um produto, que é um ETF listado em bolsa igual, eficiência de custo, tudo igual, que protege a baixa, limitando a alta. Então o cliente sabe: "Bom, eu posso abrir mão se de uma alta de 20%, limitando minha alta no valor que for, se eu tiver a proteção de que não vai ser negativo". Então a gente foca muito nisso, como que eu vou trazendo soluções para o cliente nesse sentido. Então, na média, quando você citou ali essa questão do Trump gerar incertezas, na média, como se ele tivesse jogado água no chope por lá, estragou as coisas um pouco e a gente tem mais capital indo para outros lugares do mundo. Essa é o que a gente chama de rotação de países. O dinheiro, a gente vê claramente que está tendo uma rotação
entre os países. Então, a BlackRock tem falado muito em relação à Europa. A Europa era uma região que muita gente olhava como uma região, até pouco tempo, com crescimento econômico mais baixo, com limitação. Hoje em dia já está se falando em todas as oportunidades de investimento que tem lá. Desde o crescimento da indústria bélica, de energia, uma série de infraestrutura que a Europa vai ter que começar a entrar num ciclo de investimentos maior. Japão, a mesma coisa. Então, quando você cria esse nível de incerteza, o dinheiro roda, né, para outras oportunidades. Perfeito. E o que eu ia falar ainda nesse ponto do Trump, eu acho que assim, a gente ainda tá nesse cenário, né? Então, assim, a gente tá gravando esse vídeo aqui é maio ainda, e assim, a gente ainda. Não é aquele começo do ano que foi aquele furor, né? Que assim, todo dia era muita coisa, mas ainda tem esse, como você falou, assim, a mente incerteza, e eu acho que assim, dá pra ver isso muito quando a gente fala do noticiário de grandes corporações, assim, que é, poxa, uma empresa que tem um CapEx enorme lá, então o cara tem um orçamento gigantesco. Geralmente ele segura, né? Ele não fala, não coloca o dinheiro em nada, porque ele fala, poxa, eu não sei o dia de amanhã, né? Para vocês, na média, esse cenário ele continua assim também, de você, como você falou, os CIOs terem segurado mais dinheiro, ter segurado sem certeza. E como é que tem sido a orientação? O que que vocês veem, por exemplo, para o segundo semestre de 25? Se dá para ter um pouco mais de previsibilidade? No previsibilidade é difícil. É, previsibilidade é bem difícil. Não, esse ponto que você falou dos investimentos das empresas do Capex vai diretamente no centro de tudo, né. Se imagina o seguinte, eu estava falando um tempo atrás com um amigo meu que mora lá em Nova York. Ele estava pensando em trocar de carro. Aí ele tem 2 alternativas. Ele acelera e compra um carro agora, antes do potencial aumento da tarifa, mas ele tem preocupações hoje de se faz sentido ou não para ele investir na compra de um carro, porque ele não tem tanta certeza que se tiver uma queda, né, da economia, uma economia mais difícil, ele não está sob risco em perder o emprego dele. Então, se ele perder o emprego dele, ele não vai ter como pagar o carro novo. Mas ele pode trocar de carro, né, depois e pagar mais caro. Então a escolha é: bom, eu me arrisco comprando um carro e depois lá na frente eu não tenho meu emprego, ou eu arrisco não comprar o carro, ter o meu emprego e lá na frente eu ter que pagar mais. Geralmente, uma pessoa prudente pensaria o quê? No ca o carro é o carro. Deixo o meu carro aqui do lado e eu vou focar aqui vou manter o carro que eu tenho, não vou consumir e vou continuar aqui a minha vida e queira Deus que eu não perca meu emprego. Então, quando você cria um nível de incerteza, é isso que acontece. Então, estou falando de um carro. Isso acontece com imóveis, acontece com tudo. Então, quando você pensa numa empresa, trabalhando num cenário, ela está trabalhando nisso. Bom, eu vou trabalhar em criar uma fábrica num cenário onde potencialmente o produto que eu tenho pode ter uma queda de demanda, porque a pessoa não foca mais naquilo. Então, é um ambiente. A incerteza cria isso, entendeu? Então, o trabalho que a gente tem que fazer, por isso que a gente volta de novo nas cinco. A gente sempre volta nesses cinco, que é porque você consegue encaixar. Num mundo onde a gente vê a evolução digital acontecendo, você investir numa tese de que soluções de software para inteligência artificial, empresas que provêm isso, vão ter um aumento de demanda, porque a empresa vai ter que ter mais eficiência, pode ser uma boa. Se você tem clientes que acham que não, tem cliente que acha sim, a gente tem solução para esse. Então você tem que entender a demanda e ter o lá. Tem cliente que acha, não, a parte toda de hardware, de AI, que é o data center, são os chips, vai ter muita demanda porque vai precisar cada vez mais essa tese de que vai ter uma demanda menor, né, por chip, que foi tá superestimada, eu não acredito. Aí você tem que ter uma outra. Então a gente vai focando em criar esses cenários e vai customizando. Então, eu acho que o principal trabalho que a gente tem que fazer agora é acompanhar muito de perto o impacto de curtinho, médio e longo prazo, né, e tentar identificar o que pode acontecer a longo prazo de tudo que está acontecendo agora. Eu saí, a gente está aqui tem 1 hora, eu não sei se teve alguma coisa que aconteceu ou não, foi o que você disse, né, todo dia muda. Então, a gente está muito focado nisso. Então, uma tese que eu falei agora há pouco, que a gente acredita agora é o quê? Nessa rotação dos países. A gente acha que esse nível de incerteza que foi criado já está levando uma rotação de fluxo. E aí, como que a gente vê o cenário de investimento? Você tem que procurar. Se você acredita que essa é a tese, então, bom, que tipo de investimento eu posso fazer que expõe os meus recursos à economia japonesa? Então, tem esse tipo aqui. Então,
que tipo de setor, como que você quer expor. Então, a economia na União Europeia. Então, esse tipo de solução a gente vai colocando de acordo com os cenários. Perfeito. Só para a gente concluir esse assunto e se encaminhar para o final aqui também, como você falou, a gente está batendo uma hora Uhum. e também para de uma maneira resumida assim, na sua visão, o Trump, essa gestão, né, dadas como estão postas as peças, né, o que a gente viu em termos de política tarifária, etc. A administração Trump é uma administração que vai gerar mais inflação e outras questões com a atividade e, consequentemente, também uma política monetária mais restritiva? Esse é um dos cenários que a gente está trabalhando. Eu estava vendo ontem na CNN, um debate que eles fizeram sobre isso, né. Então, acho que tinham 6 ou 7 economistas falando sobre isso. Acho que tinha metade, metade. Eu acho que tem um nível de incerteza muito grande, até porque a gente não tem nenhuma definição final sobre todas a implementação de todas as medidas, né. Então teve uma série de mudanças, né, ao longo das semanas, né. Teve o dia do anúncio e depois tudo como a coisa foi se acomodando, né. Eu acho que hoje em dia, quando você pega como a economia, global é conectada, é um nível de complexidade muito grande, né. Então, chegou num ponto que uma das análises que eu vi dizia que se a tarifa fosse implementada do jeito que foi anunciada, ia ser mais barato comprar um iPhone no Brasil do que nos Estados Unidos. Chegou nesse nível. Então, eu acho que tudo vai depender muito do desenho final das coisas. Eu acho que o impacto negativo da turbulência já está sendo notado, então acho que os sinais já são bem óbvios, né, de que aconteceu. Agora, qual que é o final vai depender muito da implementação, né, onde que vai chegar, né, ninguém sabe ainda, né, onde vai chegar, né.